Sejam muito bem-vindos. E o tema é esse, né? Como a nossa relação com os nossos pais afeta a nossa prosperidade, gente. E aqui prosperidade, né? Não é só a gente falar de finança, mas prosperidade no geral, né, gente? Prosperar em tudo, prosperar em saúde, prosperar em alegria. Então, hoje nós vamos focar, né, como, de que forma, né, que eu me relaciono com os meus pais e isso está afetando aí a minha vida, a expansão do meu potencial, né? Aqui nós vamos compreender como, né, que o nosso pai, a nossa mãe, porque a gente é 50%, né, de cada um deles, e a força de vida vem através dos nossos pais. Então, quando de alguma forma a gente se recusa, por algum motivo, o nosso pai ou a nossa mãe, a gente recusa aceitar essa força de vida que vem através deles, isso também vai bloquear aí a nossa prosperidade. Isso vai bloquear o fluxo da nossa vida. Então, é muito importante que a gente comece realmente a analisar. Porque o que vai acontecer, gente? Se a vida não aceita a exclusão, isso é algo que é muito importante. E aqui, né, eu vou falar um pouquinho, na verdade, muito hoje, da perspectiva da constelação familiar. E é claro, né, gente, que a questão, depois eu vou falar um pouquinho até, eu trouxe hoje os 8 passos da visão do Bert Hellinger sobre o dinheiro, inclusive, e o que ele coloca, né, sobre isso, que a vida não aceita a exclusão. Então, quando a gente exclui, né, quando a gente nega alguma coisa por algum motivo, nosso pai ou nossa mãe, de alguma forma a gente vai bloquear também essa porta de oportunidade com relação a isso que a gente está negando. E a gente já sabe também que tudo que a gente exclui, a gente joga no inconsciente e isso vai voltar através de nós, através de coisas que acontecem na nossa vida. A gente vai criar um relacionamento de novo com a nossa mãe ou com o nosso pai projetados aí nos nossos companheiros. Então, é muito importante a gente ter essa atenção com relação a isso. E aí, gente, nós vamos entender um pouquinho que não é que a gente tenha que aceitar, né, coisas que não sejam saudáveis. A gente sempre fala que o adulto em nós precisa tomar conta quando alguma coisa, alguma dinâmica que está acontecendo esteja muito doentia, a gente vai precisar realmente trabalhar isso em nós para colocar os limites ou para nos posicionarmos de maneira que a gente traga de volta essa relação à luz da vida, da imensa vida, né, gente? Porque o fluxo da vida, ele vai chamar para que a gente possa acordar e destravar. Porque esse é o ponto. Se a gente tem essa consciência do nosso potencial, nós vamos perceber que tudo que está acontecendo nesse momento, alguma trava que está na nossa vida, está chamando para que a gente desperte, para que a gente acorde e possa olhar aí o que está acontecendo dentro de nós. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, que é uma curiosidade, assim, que eu acho muito interessante, o Bert Hellinger, sempre quando ele faz as constelações e quando se trata de dinheiro, ele coloca uma mulher representando as constelações, representando o dinheiro nas constelações. E por quê? Ele fala que o dinheiro, assim como a mulher, é fértil. E a gente precisa de verdade começar a olhar para a vida nesse lugar. Porque essa fertilidade ou essa abundância, ela está o tempo inteiro presente no universo. E muitas vezes a gente não deixa, né, essa abundância chegar por conta dessas exclusões que a gente faz. E o que acontece, gente? Isso pode acontecer na nossa vida quando a gente ainda é muito pequeno. Que de alguma forma a gente não teve a nossa necessidade atendida e a gente então cria o que eu falei inclusive na live da semana passada, a gente interrompe esse movimento, né? Porque uma coisa que é importante é a gente entender o seguinte: se você
busca qualquer objetivo colocando dinheiro na frente, né? O Bert Hellinger fala que você pode até conseguir dinheiro, mas você vai perder o seu propósito, porque você pode ter o dinheiro e você não vai conseguir desfrutar. O que é importante é lembrar que o dinheiro e o amor, eles caminham juntos. Todo o trabalho dentro da constelação é, mais uma vez, limpar ou liberar esse fluxo do amor que foi interrompido em algum momento. Então, a todo momento, o que está acontecendo? Se você está travado em alguma coisa, é importante que você olhe para dentro. O ressentimento, ou esse lugar de negação, né? Quando a gente se torna muito grande e a gente começa a excluir, a gente começa a julgar os nossos pais, de alguma forma, a gente começa a fechar esse reservatório. E aqui o Hellinger fala que a mãe, principalmente, é quem representa o dinheiro. Então, se você está em boa relação com a sua mãe, ou seja, se de alguma forma, não é que você tenha que aceitar qualquer coisa, gente, mais uma vez. O que a gente precisa compreender? Que a gente precisa lembrar que essa mãe te carregou 9 meses. Então, houve ali uma relação de intimidade com essa mãe. E que essa mãe é o portal da vida para você. Então, aqui é ficar adulto, de verdade. É chamar um lugar onde você olha e fala, eu agradeço. Eu agradeço pela vida. E quando você realmente se abre para receber esse fluxo de vida, de alguma forma você vai destravando, você vai abrindo aí as portas da sua vida para essa abundância que já está no universo. Então a gente precisa se lembrar que a mãe é como se fosse a representação do dinheiro e também, gente, o pai, porque não é o pai que geralmente toma conta da mãe, cuida da mãe, muitas vezes até nutre no sentido financeiro. Então a gente vai ver, né? Hoje nós vamos, inclusive fica até o finalzinho que nós vamos fazer uma meditação onde a gente vai começar a receber. E aí, gente, é sem forçar, porque às vezes, dependendo do que aconteceu aí na nossa relação, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, pode ser que seja difícil a gente realmente receber, falar, eu recebo mãe, eu recebo pai. Isso não é assim, né, gente? Eu lembro que em 2005, quando eu fui fazer a formação de constelação, eu fui justamente buscar a constelação para resolver, né, os impasses que eu tinha com os meus pais. De alguma forma, né, eu tinha uma dificuldade de aceitá-los do jeito que eles eram, entender que eles eram só seres humanos. Porque a criança em nós fica criando, né, assim, uma mãe que deveria ser uma Mulher Maravilha, um pai que deveria ser um herói, e a gente se depara com seres humanos falíveis e muitas vezes a gente não consegue aceitar isso. A gente fica tentando mudar o nosso pai, a nossa mãe, quando, na verdade, a gente precisa tomar a nossa vida e entender que o maior bem eles nos deram, que é a vida, e agora é com a gente. Mas a gente já sabe, né, gente? Hoje eu até coloquei, não sei se vocês viram, um conto indígena lá no feed, depois vocês assistam, falando exatamente disso, né? É, às vezes, muito mais fácil a gente ficar olhando para fora, ficar culpando o pai, culpando a mãe, enquanto a gente, né, deveria estar tomando a nossa vida e realmente agradecendo e soltando, né, que o que foi feito já foi feito e agora é com a gente. Então, uma coisa que eu queria trazer para vocês é que quando, né, eu fui fazer essa constelação, eu lembro que a gente fazia um exercício de tríade, né? Então ficava a gente, o pai e a mãe do lado, e a gente tinha que agradecer por alguma coisa que eles tinham feito para nós. Então, gente, eu fiquei assim, paralisada, não conseguia ver. E aí o que acontece? Isso mostra que o ressentimento estava muito grande e o que acontecia? A minha vida estava travada, as coisas não fluíam, as coisas não aconteciam. E aí eu lembro que o constelador falou, minha filha, mas a sua mãe não fez uma roupinha, um vestido, uma comidinha para você? E eu falei, claro! Ele falou, então começa agradecendo essas pequenas coisas. Então é isso que a gente vai
começar a perceber que essa reconciliação começa devagar. E quando você começa a lembrar, sabe, algo de bom que a mãe fez, algo de bom que o pai fez, isso vai abrindo o seu inconsciente para que você possa tomar posse das oportunidades que a vida te traz. A questão da exclusão, dentro da constelação, existem 3 ordens, na verdade, que o Hellinger traz, que nós vamos ver também, que tem um outro fator que acontece muito fortemente com a gente, que é a questão da lealdade. Inclusive, tem um francês que também dá o nome de neurose de classe. O que é isso? Que se, por exemplo, você está olhando para a sua vida, e aí você percebe que você sabota. Você está estudando para concurso, não passa de jeito nenhum. Você está, às vezes, recebendo ofertas e você não consegue concluir os trabalhos. Você se sente como se você estivesse numa porta giratória, né? Que sua vida não sai do lugar. Isso é indício de que você está em lealdade negativa com os seus pais. O que seria isso, gente? Então, o Hellinger fala que a ordem maior dentro da constelação é a ordem de que você precisa pertencer, é o pertencimento. Quando a gente se destaca de alguma maneira, a gente está vivendo de uma forma diferente, a gente tem a sensação de que a gente vai perder aquele vínculo com a família. E aí, a gente, então, começa a sabotar. Porque a exclusão, gente, não necessariamente é literal. Quando você está tendo um hábito diferente, né, dos seus ancestrais, isso pode parecer que você está traindo esses ancestrais. Vocês estão entendendo? Então, a exclusão aqui é como se você estivesse negando o que aconteceu. Agora, uma coisa que é muito importante lembrar é o seguinte: a gente tem o que é chamado de consciência de clã, que é isso. Tudo que seus pais foram, então não dá para você negar o que os seus pais te trouxeram. Só que se você fica aqui, gente, tá? Então, beleza, os meus pais viveram com muita dificuldade, com muito sacrifício, com muita pobreza, a tendência vai ser você ficar colado aqui. Claro que você não quer isso, mas é isso que é importante entender, que muitas vezes a gente fica preso aqui por não estar tendo essa percepção. E o que é importante saber que simplesmente de você tomar consciência disso, então, gente, por exemplo, se você fizer uma árvore genealógica, tenta ver como que era a vida dos meus pais, dos meus pais e assim por diante, e você vai perceber que se eles tiveram muita dificuldade financeira, você vai passar por isso, você vai ficar com essa sensação de culpa se você prospera. Então, hoje o exercício que a gente vai fazer no final é exatamente sobre isso. Para a gente quebrar, né, nós vamos fazer agora uma respiração onde nós vamos quebrar votos, pactos que a gente faz. A gente faz, gente, quando criança, sabe? Vocês podem não acreditar nisso, mas eu me lembro, eu com 4 anos de idade ali brincando, e eu escutei uma conversa dos meus pais sobre essa questão de dinheiro, da dificuldade para ter dinheiro. E eu me lembro de criancinha falar, quando eu crescer, eu quero trabalhar muito e ganhar dinheiro para salvar os meus pais. Isso, às vezes, a gente não vai ter essa consciência, mas o nosso inconsciente guarda, e o que acontece? Você segue cumprindo esses votos e esses pactos, ou pactos de pobreza, tá? Ou pactos de sacrifício. E então também, gente, sem contar que ainda tem famílias que têm muitos valores relacionados a isso, né? De que a pobreza é algo que é nobre, né? Que as pessoas têm caráter. A gente tem muitas coisas que vão aí entrar no meio dessa questão da nossa prosperidade. Então, nós vamos começar fazendo uma respiração, aquela respiração Ra do Ho'oponopono, que eu já ensinei aqui. Então, quem que tá aqui hoje pela primeira vez, nós vamos contar, você pode contar até 4 ou 5, geralmente a gente conta até 7, inspirando, segura contando até 7, expira contando até 7,
segura de novo e começa novamente o novo ciclo, tá? Então, nós vamos fazer essa respiração com essa intenção. Gente, Sankalpa, intenção é tudo, tá? Pode parecer que as coisas que eu tô falando aqui são sempre as mesmas, porque são, né, gente? Quem me acompanha sabe que a gente vem do pai e da mãe, a gente vai trazer 50%, mas a gente pode escolher. Quanto mais nós vamos liberando os nossos ressentimentos com relação aos nossos pais, mais nós vamos tomar deles a vida inteira e a gente pode escolher os valores que a gente quer levar para frente. Tá bom? Então, nós vamos fazer essa respiração. Então, inspirando, contando 7, para, segura, contando 7, expira, contando 7, para, contando 7. Nós vamos fazer um ciclo de 7, gente. O 7 é um número poderoso e a intenção agora nessa respiração é que a gente delete do nosso inconsciente todos esses pactos, esses votos de pobreza, de sofrimento, de sacrifício, tudo que está impedindo, tudo que está limitando que a gente receba essa abundância do universo que está derramada para nós. Então vamos lá? Então vamos fechar os olhos e você conta aí nos seus dedos. Vamos começar a primeira contagem. Então, inspirando, contando 7. Segura, contando 7. Expira, contando 7. Segura, vazio, contando 7. Inspira de novo, segundo ciclo. Segura. Expira. Segura. Terceiro ciclo. Sentindo, gente, que vocês estão liberando tudo, descriando, destruindo todo voto, pacto, decreto ou contrato de pobreza, de miséria, de sofrimento. Expira. Segura. Vai no seu tempo até... Agora a gente começa a quarta e segue até a 7ª. E a intenção é poderosa, gente. Agora aqui liberando tudo isso. Mais uma, 6. E a 7ª, contando 7, inspirando. Segura. Respira. Isso, lentamente, vamos voltando. Então, gente, né? Vamos aqui voltando devagarzinho. Então é importante, né, o que eu estava dizendo que a gente tem esse fenômeno da lealdade, da neurose de classe, né, ou dentro da constelação essa lealdade aos pais, dependendo do que eles viveram, a gente vai criar essa lealdade, é o que o Hellinger chama de dinâmica de consciência leve versus a consciência pesada, ou seja, se você se coloca muito diferente dos seus pais, você fica com essa sensação de culpa, tá? Então, se você, por exemplo, tem essa sensação de quando você começa a melhorar de vida, fica parecendo que tem alguma coisa esquisita, isso tá dizendo disso, né? Também, se você, por mais que você se qualifique, você não consegue o emprego que você quer, né? Isso tá falando aí dessa dinâmica.
Então, gente, é muito importante a gente entender isso, né? Que quando a gente está vivendo essa incongruência, se você busca de verdade olhar para isso, e aí a constelação é maravilhoso para você fazer isso, né? Mas é importante lembrar que fazer novas escolhas é o chamado para ser adulto, que a gente vai romper com esses velhos padrões, né? Destacar desse lugar e buscar a nossa própria vida. Então, é muito importante que a gente vá buscando isso. Então, negar também a nossa origem nunca é a solução, tá, gente? É muito importante a gente lembrar que aquilo que a gente exclui, a gente acaba repetindo. Então, a ideia é a gente compreender, aceitar e elaborar tudo que a gente viveu para poder conseguir o que a gente quer. Então, uma coisa que é muito importante é se colocar realmente em paz com os seus pais, né? De hoje e no passado também. Agora, às vezes, fica mais fácil, mas você, às vezes, não perdoa coisas que aconteceram. Então, trabalhar isso é muito importante. Então, agradece a sua mãe, né? Agradece e aceita o seu pai como eles são e não como você gostaria que eles fossem. Porque a mãe é quem nos deu o primeiro sustento e por isso, né, a gente está ligado a esse movimento de ir para a vida. Através do momento que a gente recebe essa vida da mãe, a gente vai para a nossa vida, né? O pai também, na visão sistêmica, ele representa nossa carreira e nossa profissão. Se você está vivo nesse mundo, né, trabalhando, constituindo família, aprendendo e impactando na vida de outras pessoas, é porque seus pais foram perfeitos como pais do ponto de vista da existência humana e da vida. E se você os toma sem reivindicações, o dinheiro flui e você se sente adaptado e realizado na vida. Então é muito importante ter essa clareza de estar sempre buscando essa aceitação, essa gratidão e aceitação com os seus pais. Né? E se você trabalha cada vez mais essa gratidão, por mais, gente, se você tá com muita dificuldade com o pai, com a mãe, é muito importante que você busque o seu canto, que você consiga uma certa distância e que você possa amadurecer dentro de você esse lugar de que a vida que eles te deram já foi suficiente e agora é você para a sua vida para frente. Uma outra coisa que é importante, gente, que aqui trazendo os conceitos do Bert Hellinger para falar da prosperidade, ele fala de buscar o equilíbrio de troca, né? Então, que o dinheiro é uma energia de agradecimento. Então, é bem importante a gente entender, né, aquilo que eu estava dizendo. Se você busca alguma coisa só por dinheiro, o que acontece? Se você fica perseguindo o dinheiro, gente, ele vai fugir de você. Porque o dinheiro é uma energia viva. O dinheiro é vida. Ele representa a vida. Então, aonde tem alegria, o dinheiro vem. Então, o que o Bert Hellinger fala, gente, que a nossa... Para a gente ter dinheiro, a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade. A gente precisa mudar realmente a forma como a gente vive, né? Então, essa relação de equilíbrio precisa ser justa, né? Quando você vai para a vida, você doa o seu melhor e de alguma forma a vida vai te trazer o melhor. Então, se você tá o tempo todo na reclamação, né, fazendo o que você tá fazendo só pelo dinheiro, né? Pode saber que o dinheiro de alguma forma ele sente como se você fosse ingrato, que você tá fazendo uma barganha, não é algo que você tá ali fazendo por vontade, por paixão, e aí o dinheiro vem naturalmente. Então, é muito importante você fazer as pazes, né, com o dinheiro e fazer as pazes com o seu passado. Se sua família tem uma mãe ou pai que grita e etc., e você evita trazer pessoas na sua casa, inclusive namorados, isso significa excluir? Se proteger? Então, gente, aqui a questão, né, de conflitos, quando você faz isso, no caso, claro que não, né? Como que você vai ficar levando uma pessoa na sua casa se o tempo inteiro as pessoas estão em conflito lá? É o que eu disse mais uma vez, gente. Aqui cabe, quanto mais você olha para aqueles pais
E às vezes, gente, o que a vida vai nos chamar é compaixão. A natureza do ser humano é compaixão. Só que compaixão, gente, não quer dizer você pactuar com coisas erradas. Vocês estão entendendo? Então, a Karine está perguntando se dá para resolver essas questões com pais falecidos. Com certeza, às vezes é até mais fácil, né, gente? Porque quando a gente está ali na lida, a gente está o tempo inteiro reforçando traumas, reforçando conflitos. Quando os pais falecem, facilita muito essa cura, tá? Porque, na verdade, gente, ninguém morre. Eles estão em outra dimensão. E tem essa distância, que é isso que eu estava dizendo aqui, Vivi, que é muito importante, gente, trabalhar para, às vezes, você conseguir sair de casa para ter essa distância e poder olhar para os seus pais com mais compaixão. Às vezes, gente, a distância é muito importante. De verdade. Quando você toma uma certa distância, o seu sistema pode processar todos esses conflitos que estão acontecendo no dia a dia e aí você consegue olhar para aquilo com mais tranquilidade, né? Então, Isabela está perguntando, mas e se você não ama o trabalho de agora? Então, gente, o que é importante a gente entender? Que esse trabalho de agora, se você olhar com os olhos do seu espírito, você já vai ver que isso já é passado. Esse trabalho que você tem agora é o que você criou por causa das suas crenças, por causa dos seus ressentimentos, por causa da sua descrença com relação à vida. O ponto é isso, a gente está realmente disposto a mudar ou a gente quer o tempo inteiro, mais uma vez, culpar o que está fora, achando que culpar lá fora vai resolver mais uma vez a nossa vida e não vai, gente. É bater nessa tecla, enquanto a gente ficar igual a criancinha querendo fazer birra, porque eu não gosto, não vou fazer isso, só vai aumentar isso. Eu sei que muitas vezes não é fácil, só que eu sinto te dizer, é sua vida. E é importante realmente olhar para o que está acontecendo e dizer, vida, o que eu preciso mudar? Me mostra como pode realmente melhorar isso daqui. Então, o que eu sinto, gente, é que olha para o que está acontecendo agora e procura se reconciliar. Isso é uma coisa que eu percebo, que todos os lugares que eu morei e que eu queria mudar, o que eu fazia, gente? E foi assim com todos os lugares. Eu lembro que eu morava num apartamento no Nova Suíça e era um apartamento que era até bom, mas o local não era muito bacana, o prédio, as pessoas, eu não gostava muito de lá. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer esse lugar de arrumar. Eu lembro que eu não tinha muita condição financeira na época, mas eu mudei todos os móveis. Eu mesma fiz pátina, nós pintamos o local, o apartamento ficou maravilhoso, eu comecei a amar o apartamento. Gente, 1 mês depois eu vendi o lugar. Então, assim, é isso. Então vai, de verdade, sabe? Pensa que talvez, sei lá, eu acho que a gente tem que criar ideias com relação a tudo que está acontecendo na nossa vida de uma maneira que a gente possa realmente transformar, né? Porque, e se você não tivesse nenhum? Se você tivesse só esse trabalho realmente para te dar o que você precisa na sua vida. Então, é muito importante, exatamente o que a Renata está falando ali, a gente fazer esse movimento, né, de sair desse lugar da vítima e lembrar, gente, eu criei esse trabalho? Quando eu criei esse trabalho? Porque provavelmente, se você está nesse trabalho aí, um dia você quis esse trabalho. Gente, porque é assim, né? Então, é muito importante a gente também, gente, tem uma outra coisa aqui que é bacana, é você, às vezes, pensar no dinheiro. Em que sentido? Quando eu olha, eu penso no dinheiro, eu me sinto do tamanho do dinheiro, ou eu me sinto inferior ao dinheiro, ou eu me sinto superior ao dinheiro. Porque se você olha para o dinheiro muito do alto, inclusive, gente, uma coisa que hoje eu refleti, eu adoro fazer esse satsang, porque eu também estou o tempo inteiro me curando quando eu estou fazendo essas reuniões aqui.
E uma coisa que eu não gosto muito é fazer planilha, sabe, anotar tintim por tintim. E sabe o que o Hellinger fala? Que quando você faz isso, você está excluindo o dinheiro, sabe? Você não olha na sua conta bancária quanto você tem, não anota os gastos. Então aqui, gente, o que que é? Vamos trazer realmente essa consciência de que tudo é vivo. Então, o dinheiro, ele quer ter atenção, ele quer ter o seu carinho também. Então, é importante ter essa relação de igual, porque essa é a relação do adulto, né? Então, de alguma forma, Isabela, olha para o seu trabalho como adulta e fala, uau, é verdade, em algum momento eu quis esse trabalho e ele está aqui. Então, eu vou agradecer esse trabalho, eu vou olhar o que de bom ele traz para mim e eu quero criar algo além dele agora, mas é esse lugar de gratidão que vai realmente trazer isso. Quando um filho tem raiva e rancor do pai, ele não vai prosperar enquanto não se libertar desses sentimentos. Ô Márcia, essa coisa da gente falar assim, sabe, trazer um quadrado para a pessoa não é bacana, né, gente? Até porque a vida ela é muito maravilhosa. E eu acredito que, na verdade, a gente não precisa ser perfeito para poder ter aquilo que a gente busca ou ter abundância na nossa vida. Porque a vida é generosidade. A vida é generosa. O ponto é até onde que a gente abre espaço. O que é a questão aqui? Que o ressentimento, gente, ele emperra o nosso sistema. Reclamação, gente, ficar reclamando o tempo todo, sabe? É muito chato. Então, assim, de verdade, isso fica igual aquele portão emperrado, sabe? Que você tá tentando fechar aquela janela, que inclusive dentro do Feng Shui eles falam que a janela emperrada fala de frustração, mas a janela emperrada, ela tá mostrando algo dentro de nós. Então, a questão é ficar nessa presença. Gente, e isso, essa presença, essa atenção com o que está acontecendo dentro de nós é o tempo todo. Essa semana passada mesmo, né, eu tava... Eu sempre faço as meditações, eu entro em teta de noite, eu faço de manhã também, sempre pedindo o que está acontecendo ali, o que precisa ser, sempre com essa pergunta, universo, o que mais pode melhorar? Como eu posso melhorar isso? Ou alguma coisa que está acontecendo ali, eu tô sempre me perguntando ou pedindo ao Criador para mostrar as crenças. E aí foi muito interessante que me veio, né, uma imagem que de alguma forma eu estava sendo guiada pela negatividade ainda. E eu falei, gente, não acredito, fui fazer até teste muscular, porque eu cancelo diariamente crenças. E aí eu falei, uau, gente, não acredito. Então, gente, isso é muito natural, é importante que a gente observe isso, só que a gente não pode aceitar isso. A gente não deve aceitar limitações. E o que é limitação? Ah, não, mas é difícil parar de reclamar. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas é porque... Gente, pode, né? Pode. E uma coisa que é muito importante, porque essa semana eu me dei conta, gente, do quanto que eu ainda tô carregando dessa sensação de intolerância. E é isso, mas eu fiquei muito grata, de verdade. Porque vocês lembram, eu falei na live da semana passada sobre a zona de conforto até a zona de crescimento. Então, para a gente sair da zona de conforto, a gente vai fazer uma trajetória. Se você não assistiu, volta lá no feed. Que na zona de conforto, o que é a zona de conforto? Não tem nada de confortável, né, gente? Mas é esse lugar. Eu tô insatisfeita às vezes no relacionamento, tá tudo muito ruim, eu tô reclamando, mas eu não saio dali. Por quê? De alguma forma, ficar nesse modo conhecido, que é da reclamação e de que tá ruim, mas eu não faço nada, eu tô evitando qualquer mudança. Então, o primeiro momento, quando eu vou para a zona do medo, que não é só a zona do medo, tá, gente? Aqui é a zona do reconhecimento. Então, eu reconheço, uau, tô muito intolerante, ou tô muito ansiosa, ou tô muito frustrada. Ter essa consciência já é um passo. Beleza, mas só aqui também não adianta. Já é um passo. E aí, eu vou pro passo seguinte, né? Que como que eu posso melhorar isso? De que maneira que eu posso utilizar? Bom, aqui, por exemplo, nesse momento, eu tô no reconhecimento da intolerância e eu tô respirando, gente, eu tô percebendo e fico, uau, né? Tomando consciência disso, ainda não sabendo muito bem o que fazer, mas fazendo as perguntas. Então, universo,
Como que eu posso liberar isso? Hoje, inclusive, gente, a hora que eu tava tomando banho, né, eu gosto muito de, na hora do banho, imaginar que a água que tá caindo é uma chama violeta que tá limpando, curando, desobstruindo, e aí eu já fui liberando, né, olhando para a intolerância e pedindo que ela fosse encontrando espaço lá, seja, né, para a luz, transmutando. Então, gente, é importante a gente olhar que tudo isso que tá aqui dentro da gente foi a gente que criou, de uma maneira ou de outra. Então, a gente pode descriar. Pode, gente, pode descriar. Então, a gente precisa ficar sempre nesse lugar. Como ser mais criativa? Como usar tudo isso que eu tô sentindo aqui para implementar o que eu tô querendo criar realmente na minha vida daqui para frente, né? Então, é bem importante a gente tomar posse, tomar essa responsabilidade, né? Então, olhar para o dinheiro com bons olhos, gente, né? Como eu disse, faz as planilhas, olha lá o seu extrato, sei lá, escreve, né? De alguma maneira, faz frases aí para o dinheiro, né? Dê significado nobre ao seu trabalho. Então, e aí falando isso, né? Se você faz alguma coisa, pensa que você está vendendo conforto, que você está fazendo alguma coisa que vai trazer bem-estar e sucesso para as pessoas, né? Aí, por exemplo, a Isabela que dá aula de inglês, pensa, gente, o que pode mudar na vida das pessoas, né? Observe que sentimento surge quando você dá e ganha dinheiro. Isso também é importante. Porque o que ele fala, gente? Que você sente pena, por exemplo, da pessoa que te dá dinheiro? Você se sente desconfortável e irritado quando você dá dinheiro ao outro? Isso tudo está mostrando aí essa relação. Porque tem gente que sente vergonha e culpa quando recebe o dinheiro, ao passo que quando dá ou perde, sente alívio. Entende? Isso tudo a gente precisa olhar. Cuidado, gente, também com as crenças sabotadoras, né? Porque a gente já sabe também toda essa questão. E muitas vezes na nossa família traz muitas dessas crenças. Então, gente, hoje aqui, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer uma meditação para que a gente possa completar, que a gente liberou aí esses votos e esses pactos. E agora nós vamos fazer uma meditação que nós vamos ficar diante do nosso pai, da nossa mãe. E a gente vai agora. E aí, gente, vocês vão ficar à vontade também, não é forçar nada, mas na medida do possível, você pode, às vezes, se você tem muita dificuldade com o pai ou com a mãe, coloca eles com uma certa distância, para que você possa sentir, né, que de alguma maneira eles podem. Agora nós vamos receber o fluxo da vida e nós vamos entregar todo esse peso, que seria, às vezes, esse destino que a gente está repetindo dos pais. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem pais que trazem coisas que nos pesam. Às vezes a forma como eles são, ali como a Vivi falou, às vezes a pessoa é agressiva demais, ou é medrosa demais, ou é dramática demais. Lembra, gente, que de alguma forma, se você está tendo essa dificuldade, isso diz de que você também tem esse padrão e você não está cuidando disso. Então, se possível, né, na medida do possível, se a gente puder olhar para os nossos pais e falar, uau, né, será que eu sou tão medrosa assim? Ou será que eu sou tão dramática assim? Ou será que eu sou agressiva dessa maneira? Então eu quero ver, eu me disponho a ver isso e eu vou libertar esse pai e essa mãe de ser responsável por isso. Porque é isso, gente, a gente precisa lembrar, né, de que a gente não precisa ficar repetindo isso. E na medida que a gente aceita e liberta os nossos pais nesse sentido, a gente fica mais livre para poder ser quem a gente veio para ser. Uma coisa que é importante, gente, lembrar é o seguinte: quando a gente vem para nossa família, a gente vem para essa família porque a gente quer elevar a frequência dessa família. Então, geralmente, a gente tem uma frequência muito alta e a gente chega numa família que tem uma frequência aquém. Só que, ao invés da gente seguir sendo quem a gente é, a generosidade, a bondade, porque o nosso verdadeiro ser, gente, não tem defeito. Mais uma vez, o verdadeiro ser é só amor, né?
Mas quando a gente entra aqui, o ego vai adquirir determinadas defesas que são os defeitos. E aí o que a gente precisa saber? A gente precisa querer crescer as nossas asas. A gente precisa querer se elevar, porque esse é o maior serviço que a gente faz para nossa família. Então, se a gente puder olhar para esses pais e falar, uau, vocês são meus mestres, vocês estão querendo me mostrar o que ainda tem dentro de mim que precisa ser transformado. Porque não é por acaso, gente. Pai e mãe não é que nem concurso. Não tem erro não, tá? Não vai ter carta marcada, você vai ser mandado para lugar errado, não, tá? Então a gente precisa chamar mesmo a humildade e falar, uau, eu preciso olhar para essa mestra, para esse mestre e agradecer pela oportunidade de desenvolver o que eu preciso nessa vida para expressar o meu mais alto potencial. E então eu vou estar honrando os meus ancestrais da melhor e mais elevada maneira. Então agora é querer fazer caminhos diferentes ou ir além deles, no sentido de honrá-los, porque a gente é a continuação deles. Então vamos lá? Vamos fazer a meditação, porque o tempo corre, minha Nossa Senhora, parece que é 15 minutos essas lives, né? Então vamos lá, gente, vou convidar vocês para tomar uma postura bem confortável, aonde vocês estiverem aí, né? E nós vamos agora começar, então, a meditação. Então fecha os olhos, respira bem fundo e relaxa, relaxa. Que bom que você está aqui tomando esse espaço, esse momento para você. E agora eu vou te convidar a se colocar diante da sua mãe e do seu pai. E você pode tomar a distância que seja necessária aí para você ficar confortável. E se você não conheceu, porque né, algumas pessoas falaram que o pai já tinha morrido ou a mãe, se você não conheceu os seus pais, você pode imaginar, criar essa imagem mesmo, né? Imagine-se com eles à sua frente, eles um ao lado do outro. E agora, olhe para sua mãe e agradeça por ela ter te dado a vida e permitido que você viesse para essa vida. Honre a presença dela na sua vida, nas suas células e no seu DNA. Faça uma reverência como você se sentir mais à vontade. Não se force a nada, tá, gente? Apenas honre e se conecte com o dom da sua vida a partir da sua mãe. E se você sente, né, que está vivendo alguma lealdade negativa com relação a ela, repetindo algum padrão, ou não se permitir ser próspera ou próspero, você pode dizer, por amor a você, mãe, eu tenho sentido culpa de prosperar, ou tenho sabotado a minha vida, mas agora eu decido te honrar de forma positiva. E deixa aí, solta nesse momento, entrega tudo que de alguma forma tem te pesado. E veja, se for possível, a sua mãe sorrindo. Às vezes ela diz para você, eu sinto muito, meu filho, eu sinto muito, minha filha. Eu fiz o meu melhor. E respira e sente isso chegando no seu corpo, essa cura chegando no seu corpo. Solta o ar, solta as tensões e vá sentindo o fluxo da vida chegando em você. E agora, vá em direção ao seu pai e agradeça a ele por permitir que você viesse também a esse mundo. Uma parte sua e de quem você é hoje veio dele. Honra seu pai, faça uma reverência também, como você quiser. Se sentir também vontade, né? Você pode falar com ele alguma coisa. E se você sentir também
que está vivendo alguma lealdade negativa, seja de comportamento, seja de estar fechando a sua vida para alguma coisa, com relação a não se permitir essa prosperidade, você também pode dizer: por amor a você, Pai, eu tenho sentido culpa de prosperar, ou tenho sabotado a minha vida. Por favor, Pai, me olhe com amor. Se eu fizer diferente de você, eu decido agora te honrar de forma positiva. Eu respeito o destino de vocês. Então sente isso, gente. Seja lá o que for que vocês se lembrem agora, que pode ainda estar pesando na sua vida. Eu sinto muito por tudo que vocês viveram e eu respeito o destino de vocês. E eu quero deixar com vocês o seu destino. Como uma criança, eu quis salvar vocês em muitos momentos e me emaranhei no destino de vocês. Mas agora, como adulta, como adulto, eu posso olhar para vocês com amor e dizer que está tudo certo. Eu deixo com vocês o que é seus. E eu tomo agora a minha vida. E sente esse fluxo de vida, da imensa vida fluindo através dos seus pais. Você pode olhar atrás dos seus pais, os pais deles. Uma fila bem longa, gente. Sente uma luz dourada vindo lá do fundo, por trás deles, fluindo através do coração dos seus pais e chegando agora no seu coração, sentindo um fluxo de energia arco-íris, fluindo através de todas as gerações, porque você agora está despertando para o ser adulto verdadeiro que você é. Sabendo que os seus pais foram a escolha da sua alma. E agora eu recebo a vida de vocês. E eu libero vocês de serem responsáveis por qualquer drama que eu ainda esteja fazendo na minha vida. Eu liberto vocês. E se sinta integrando agora toda essa essência da vida que veio através deles. Do lado direito, do lado esquerdo, esse masculino e feminino, criando agora esse equilíbrio e preenchendo todo o seu corpo com essa luz. A luz da reconciliação, a luz do perdão. Se despeça dos seus pais, honrando esse dom da sua vida. Imagina que você vire de costas e observa um caminho que agora é seu e que você pode acessar esse caminho de prosperidade, de abundância. Eles já foram honrados, todos os seus ancestrais, e esse caminho novo que se abre por essa reconciliação será trilhado por você. Você continua vinculado aos seus pais, honrando e os respeitando, mas agora você pode se liberar desses padrões e daquilo que você sentir que não é mais necessário. O aprendizado desse momento já foi concluído. É hora de você construir o seu caminho. Vá observando como que você se sente agora. E agora, lentamente vá voltando, trazendo a sua atenção para fora. Deixe o seu corpo ancorar essa abertura de caminhos e lembrando, pedindo sempre ao universo
Como eu posso acessar essa minha abundância agora, nesse momento? E trazendo essa gratidão. Então, quando você estiver, gente, em algum lugar que você sente que está sabotando, você para e fala: obrigado, meu pai, obrigada, minha mãe, eu entrego, eu solto o passado e eu vou para o meu caminho. Obrigado, meu pai, obrigada, minha mãe, eu entrego o passado, eu solto o passado e eu vou para o meu caminho. Então é muito importante lembrar que olha para o seu pai, olha para a sua mãe e agradece como esses mestres que estão mostrando a você o que ainda precisa ser liberado dessas defesas. Então aí lembra, gente, que a gente pode sempre baixar as barreiras, porque as defesas, na verdade, são construídas para momentos que a gente está em guerra. E a gente precisa lembrar que a gente pode baixar essas barreiras e lembrar que o universo é proteção constante e que a gente pode estar nessa frequência de gratidão, nessa frequência de aceitação, porque ou a gente está, lembra, em estado de permissão, que a gente recebe essa abundância que o universo traz, ou a gente está em frequência de resistência. Então lembra de a cada momento, se tiver vivenciando uma limitação, não aceita, gente. Não aceita. Pensa, como eu posso melhorar isso? Né? De que maneira que eu posso, que ponto de vista diferente que eu posso olhar para isso, para que eu possa descriar e criar aqui um trampolim para chegar onde eu quero chegar. Então é muito importante lembrar disso. Nós somos uma centelha divina, nós somos pedacinhos de Deus. Então que a gente possa honrar o nosso ser e ficar aí reclamando, sabe, o tempo inteiro nesse lugar, na vitimização. Gente, não é honrar o nosso ser, pelo contrário, a gente está negando quem a gente é de verdade. Então, fica nessa presença, lembra de se olhar no espelho, eu amo você, a vida te ama, deixa a vida te amar. Lembra, gente? Olha no espelho de manhã, quando você olhar nos seus olhos, fala para você, a vida te ama, a vida te ama. Deixa a vida te amar. E aí, gente, é trabalhar para baixar barreiras. Isso é tudo que a gente tem que fazer. Relaxa, relaxa. É o que a gente precisa aprender a fazer. Tá difícil? Vai dançar, gente. Sabe? Vira o disco. É bem importante que a gente crie essa relação de amor com a gente. Gente, um minutinho aqui. Quero agradecer a todo mundo. Esse é um encontro para que a gente possa fortalecer, renovar esse tempo, né, gente? Uau, tá um tempo forte. E nesses tempos fortes a gente precisa rezar, a gente precisa dançar, a gente precisa meditar, cantar mantra e a gente precisa estar com os amigos. Então, conversa com seus amigos, esteja nessa presença. E aí, na quarta-feira aqui, pra gente renovar as forças. Eu agradeço todo mundo que tá aqui hoje. Beijos.